Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Pauta 1, programa de entrevistas aqui do Sistema Sagres, em que você fica sabendo dos principais assuntos do Brasil e do mundo. Hoje, destaque para o crescente descompasso entre a formação universitária e o mercado de trabalho no Brasil. Milhões de brasileiros estão se formando, mas não conseguem trabalhar na sua área de formação. Esse descompasso afeta muitos profissionais que se veem obrigados a aceitar trabalho que não exige o diploma universitário. De acordo com o DIEESE, entre 2019 e 2022, o número de trabalhadores com ensino superior em vagas que não exigem diploma aumentou 21%. Vamos entender quais são os impactos sociais desse fenômeno e como isso afeta as expectativas dos estudantes e de suas famílias. Nós vamos analisar como isso impacta não só os trabalhadores, mas também a economia do país como um todo. De acordo com o censo do INEP, mais de 9 milhões e 400 mil brasileiros estão no ensino superior, mas muitos não conseguem trabalhar na sua área de formação. A falta de integração entre as universidades e as empresas é um dos fatores que contribui para esse descompasso. Bom, e para a gente poder falar desse assunto, esse descompasso entre a formação profissional, a realidade do mercado de trabalho, formados de mais, empregos de menos, nós recebemos no programa de hoje o Diego Batista, é empresário especialista em gestão de pessoas. Diego, seja muito bem-vindo, muito obrigado aqui pela sua presença no Pauta 1. Muito obrigado a vocês pelo convite, é um prazer estar aqui conversando com vocês. A gente destacou, Diego, aqui na abertura do programa, um contraste, formados de mais, empregos de menos. E a gente tem alguns dados oficiais do DIEESE, em que o número de trabalhadores com ensino superior ocupando vagas que não exigem diploma aumentou 21% entre 2019 e 2022. De uma forma introdutória, Diego, qual a sua análise sobre as principais causas desse descompasso? Perfeito. Hoje, analisando a realidade do mercado, a gente vê que existe uma questão das pessoas estarem procurando cada vez menos, às vezes, as instituições educacionais, tendo em vista que algumas formações não conseguem oferecer uma parte muito prática e tangível para aquilo que eles buscam hoje no mercado de trabalho, e as empresas estão tendo também que se adaptar a essa realidade. Até porque hoje, se ela exige de um profissional uma capacitação muito grande e essa realidade ela está totalmente desconecta daquilo que é a realidade, então elas precisam também se adaptar. E nesse cenário de adaptação, elas acabam buscando, então, profissionais que hoje não têm, muitas vezes, a formação acadêmica, mas que ela sabe que dentro das atividades e atribuições do dia a dia, ela consegue desenvolver esse profissional para que ele possa, de fato, realizar as suas atribuições. Porque tudo é aprendizado, então não necessariamente uma aprendizagem de uma determinada função dentro de uma organização está vinculada a uma formação acadêmica. A gente hoje tem uma realidade no mercado muito diversa, onde pessoas que estão formadas em áreas totalmente desconectadas da área que elas trabalham. Isso não quer, então, dizer que só quem se forma naquela área consegue trabalhar especificamente com aquela determinada função. Então, hoje a gente vê muito isso dentro do mercado. E o mercado está vivendo realmente uma adaptação, porque muitas vezes não consegue encontrar esse profissional capacitado no mercado. E, Diego, para a gente entender um pouquinho melhor essa realidade, queria que você especificasse melhor para a gente. A gente pode olhar para essa situação como uma desvalorização do diploma ou é mesmo uma questão de mercado, de que não há vaga mesmo suficiente para todos os profissionais que estão se formando nas diversas áreas, direito, administração, tipo, a gente tem muitos profissionais mesmo para poucas vagas? Hoje, na realidade, na condição que eu estou também como professor, que sou, o que eu vejo? Hoje, dentro da sala de aula, dentro da instituição educacional, muitas vezes o aluno ele não tem a oportunidade de conseguir colocar e visualizar na prática aquilo que ele aprende na teoria. Então, acaba que muitas vezes ele termina uma faculdade, recebe um diploma, mas ele não consegue levar isso de fato à prática da realidade. E aí acaba que nós temos muitos profissionais formados, mas não tem de fato uma mão de obra qualificada como o mercado exige. Então acaba que a gente pode ter sim esse parâmetro hoje de ter diploma demais e muitas vezes ter profissionais capacitados de menos no mercado.
E aí também a gente tem uma outra realidade do seguinte, muitos profissionais acabam entrando na faculdade e acham que para por ali, e simplesmente busca apenas uma única graduação, depois não busca uma especialização, depois não busca até mesmo uma oportunidade de estágio durante o período de faculdade, para que ele consiga de fato começar a colocar a teoria na prática. E aí quando ele tenta ingressar no mercado, ele de fato vai ter uma realidade e aí uma dificuldade maior de fato de conseguir trazer, agregar na sua vida profissional algum tipo de oportunidade no mercado, tendo em vista de que ele só aprendeu a parte teórica. E a gente sabe que a parte teórica em si, claro, ela é uma base, ela é importante, mas melhor do que a teoria é de fato a prática. E Diego, os estudantes quando ingressam na universidade, eles criam uma série de expectativas, né, para chegar até o mercado de trabalho. Como que esse cenário, para os formandos, pode acabar abalando assim, as expectativas logo que tem essa oportunidade de entrar no mercado de trabalho? Como que essa expectativa acaba sendo frustrada diante desse cenário que você já discutiu aqui? Sim. Acaba se tornando frustrante a partir do momento do seguinte, as instituições muitas vezes, há-se a necessidade de ter um trabalho em conjunto durante o período de estudo em que consiga trazer empresas que de fato consigam captar esses futuros profissionais que estão ali no período de graduação, para que eles consigam de fato ter uma experiência e uma bagagem necessária para enfrentar essa realidade do mercado. E muitas vezes essa frustração vem porque é vendido algo, né, que muitas vezes eles veem isso na internet, veem outros profissionais falando, e que muitas vezes não representa a realidade de que ele cursando a faculdade, só cursando em si, ele já resolve o problema, ele já consegue ingressar no mercado. É claro que ter uma graduação está acima de quem, por exemplo, só tem o ensino médio. Mas hoje a gente sabe que o mercado está num período muito exigente. Muita empresa hoje, para você crescer profissionalmente, exige de você um pouco mais. E a graduação em si, muitas vezes, não vai conseguir te entregar esses insumos necessários. E aí isso causa, de fato, uma frustração que muitas vezes causa até a desistência de muitas pessoas de nem concluir em si uma graduação e já acabar então tentando buscar outros meios, enfim, outras alternativas, às vezes indo até para o ensino técnico para conseguir uma oportunidade talvez mais rápida e tudo mais, e não busca tanto o ensino superior. Então a recomendação, na verdade, que eu sempre faço é que a gente faça uma análise muito séria e muito racional. Quando for escolher uma graduação, já também visualizar o que eu preciso fazer durante essa jornada de preparação da graduação, que eu preciso de fato buscar oportunidades. Então eu tenho que ir para uma oportunidade de estágio que não exige uma experiência, para que eu consiga de fato conseguir conquistar espaço no mercado cada vez mais, e assim terminando a graduação, eu não seja considerado aquilo que muitas vezes o mercado fala, que é uma pessoa crua, né? A pessoa não consegue ter ali nenhum tipo de experiência, nenhum tipo de bagagem, fica 4, 5 anos dentro da universidade, mas não buscou ter nenhum tipo de experiência. Então, o estágio ele ajuda muito nisso, e isso equilibra essa questão da frustração que muitas vezes é encontrado no mercado, que está cada vez mais exigente. Há poucos dias, Diego, aqui no Sistema Sagres, nós gravamos outro programa em que destacamos o desinteresse de alunos, de jovens, na participação do Ensino Nacional do Ensino Médio. A gente percebe que há uma diminuição em relação ao número de inscritos, mas a gente tem uma ideia de que o Enem ele teve um crescimento em 2024, a comparação com 2023, mas na série histórica, esses números eles apresentam um decréscimo quando a gente compara principalmente com a década passada. Eu quero aqui ilustrar esse dado, porque um dos pontos que nós abordamos no programa foi justamente uma falta ou um diálogo mais adequado das instituições de ensino com o próprio jovem, ou com o próprio jovem de buscar mais informações em relação àquele curso. Talvez, se houver uma informação prévia, é possível que essa frustração que você está dizendo possa ser menor à medida em que a pessoa tem um conhecimento do curso que ela pretende realizar, que pretende, não é, ali aprimorar, ter os conhecimentos antes de ingressar na faculdade. Isso pode ser fundamental também? Com certeza. Esse contato, quando você está no período do ensino médio, para conhecer os cursos, as faculdades, é extremamente importante.
ele tem que estar totalmente ligado, as instituições têm que ter, de fato, esse interesse de trazer o aluno para dentro de algumas feiras e algumas oportunidades que acontecem dentro das faculdades, ou trazer as faculdades para dentro da realidade das escolas, para justamente quebrar isso nos alunos e isso aumentar a procura e o desejo de que é sim importante ter uma graduação. Se ele não consegue visualizar isso durante o período de ensino médio, realmente ele não vai conseguir ter um interesse. Se ele não conseguir enxergar aonde ele pode chegar, o que ele pode conquistar, ingressando dentro de uma faculdade, tendo um diploma de uma pessoa graduada, ele de fato não vai ter interesse em buscar isso. Então, na minha época, por exemplo, de ensino médio, a escola tinha um interesse muito grande de nos levar em todas as feiras abertas que existiam das determinadas universidades e faculdades, justamente para que a gente pudesse ter contato com essa realidade e assim começasse a brilhar os nossos olhos de uma forma diferente, para que assim a gente manifestasse o interesse. Então, de fato, tem que ter esse conjunto. Da mesma forma que eu citei, que quando você está na faculdade, tem que ter uma aproximação com as empresas para conseguir dar oportunidade de trabalho, para que a pessoa já consiga ter uma experiência antes até mesmo de ir para o mercado, também tem que se haver, na época do ensino médio, a aproximação com as universidades, justamente para poder começar a vislumbrar essa perspectiva, que já é algo ali que ele já está durante ali 3 anos do ensino médio, chega no 3º ano, muitas vezes ele não decidiu o que ele vai fazer, ele ainda está naquele impasse, muitas vezes o pai, ele quer seguir uma profissão por conta do pai ou da mãe, ou por conta de uma pessoa conhecida da família, e ele muitas vezes não tem uma noção do que de fato ele quer fazer. Então, essa aproximação, esse conhecimento, trazer essas oportunidades da faculdade para dentro da realidade de ensino médio, ajuda com que eles consigam ter uma consciência maior, e assim eles consigam ter uma decisão madura e mais racional na hora de decidir qual é a oportunidade que eles querem ingressar. Diego, a gente está falando um pouquinho da conexão entre teoria e prática, e eu queria saber um pouquinho mais de você enquanto professor, se você percebe esse interesse dos estudantes em ter contato com o mercado de trabalho já a partir do 1º ano de curso. Às vezes é um pouco mais complicado, porque eles estão entrando numa universidade, entendendo como funciona o curso, quais são as disciplinas, né, que são ofertadas para eles, mas de certa forma também eles constroem esse caminho optando por algumas disciplinas, deixando de fazer algumas, fazendo outras, e já delimitando ali mesmo, né, determinando que tipo de profissional ele quer ser dentro da área que ele escolheu. Né? Então, jornalismo, por exemplo, a gente pode escolher esporte, cultura, internacional, investigativo, então é um leque muito grande para a gente fazer em 4 anos de curso. Então, a gente, de certa forma, pela escolha das disciplinas, a gente vai determinando o caminho que a gente quer na profissão também lá na frente. Então, eu queria saber de você se esse contato, se você percebe esse interesse dos estudantes em ter esse contato, até para abrir para eles um leque de buscar estágio mesmo, de ter essa formação prática alinhada à teoria ali durante os anos de universidade. Perfeito. Eu vejo que quando eles ingressam, eles têm uma ansiedade muito grande de perspectiva de futuro. O que eles vão atuar, o que eles vão fazer, se eles vão gostar ou não daquela graduação. Então, normalmente, eles têm um interesse muito grande de começar a conhecer profundamente as áreas, mas principalmente durante o período ali do estágio obrigatório, né, que nós temos dentro das faculdades, eles querem conhecer cada vez mais profundamente as realidades a qual eles estão inseridos. Eu, por exemplo, me formei em administração. A administração, assim como você citou do jornalismo, também tem um leque muito grande de atuação, assim como outras profissões também. Então, durante esse período, é um momento de encontro, é um momento de descoberta. Qual é a atuação que eu vou ter dentro, de fato, dessa área? Eu vou ser um profissional especialista, vou ser um profissional generalista. Então, eu vejo hoje uma ansiedade muito grande, um desejo muito grande por essa busca. Mas isso depende muito, claro, não só da busca pessoal de cada estudante, mas envolve também muito o envolvimento da instituição de ensino para fazer essa motivação. Trazer, de fato, que ele consiga ter essas experiências necessárias. Porque muitas vezes ele busca por conta própria e não consegue achar. Quando ele vai para um estágio obrigatório, às vezes ele tem que escolher 1 ou 2 áreas específicas, aí ele não tem conhecimento das demais. Então, há-se uma necessidade também da instituição, muitas vezes, de conseguir ajudar nesse sentido para poder essa ansiedade ela ser reduzida e ele consiga descobrir, de fato, qual é o caminho que ele quer seguir dentro da atuação profissional. Isso vai ajudar muito
para que na hora que ele for ingressar no mercado, ele não seja aquele profissional que vai ficar fazendo testes, né? Que vai ser aquele profissional que muitas vezes a gente pega o currículo e fica pouco tempo dentro das empresas, porque justamente ele ainda não se descobriu. Então, é um período importante, mas a instituição também tem uma participação muito importante dentro dessa construção, né? Dentro desse processo de aprendizagem. Então, é interessante que as instituições forneçam essas possibilidades, muitas vezes porque eles não conseguem encontrar isso por conta própria. As instituições, por terem mais contatos, conseguem isso de uma forma mais prática. E assim eles conseguem ter essa teoria e prática alinhada ainda durante o período de estudo, e assim eles conseguem ir para o mercado um pouco mais preparados. E Diego, é possível dizer ou analisar quais setores que mais acabam perdendo com esse descompasso? Porque a gente sabe que é preciso analisar, claro, a realidade dos estudantes, de quem está se preparando para o mercado de trabalho, mas é possível afirmar quais setores que mais acabam sofrendo com essa demanda, com esse descompasso mesmo entre procura e demanda do mercado para essas vagas? A gente consegue citar algumas, eu não tenho aqui algumas estatísticas agora para poder apresentar, mas a gente tem alguns setores que a gente analisa que sofrem mais, por exemplo, com essa discrepância. A gente vê, por exemplo, a área da saúde hoje, que é uma área que exige muitos profissionais para várias áreas diferentes e que muitas vezes não consegue encontrar profissionais capacitados o suficiente para poder atuar. Outra área, por exemplo, que a gente vê que hoje há uma procura muito grande que muitas vezes não tem profissional é a área de tecnologia, até porque a área de tecnologia também tem uma abrangência muito grande e aqui no Brasil a gente está tendo uma busca do mercado internacional buscando esses profissionais, né, para poder trazer. E também eu considero a área da educação uma das áreas também que hoje a gente tem uma defasagem, até porque muitas vezes ali durante o período que a própria pessoa está no local como estudante, ela não consegue vislumbrar a oportunidade muitas vezes de estar dentro de uma sala de aula e ser uma pessoa que vai transmitir ali o conhecimento. E aí acaba que não traz talvez uma atualização, uma nova metodologia, não traz ali uma pessoa que muitas vezes tem uma bagagem muito boa de experiência no mercado e que conseguiria trazer uma bagagem excelente para dentro da sala de aula. Então, se eu tivesse que selecionar 3 pela nossa experiência aqui, até pelo que a gente faz do nosso trabalho de recrutamento e seleção, seria basicamente essas 3 áreas. Vamos aqui destacar alguns números para nosso telespectador que acompanha o Pauta 1. Dados oficiais, o estudo do Banco Mundial. Um estudo do Banco Mundial revela que investimentos inadequados em educação e saúde podem resultar em um PIB até 158% menor do que o potencial. E aí a gente tem questões envolvendo a desvalorização do diploma, que leva a empregos fora da área de formação, e setores de tecnologia com déficit de profissionais qualificados. Temos também mais dados em relação ao próprio fornecidos pelo próprio INEP. Cursos como pedagogia, administração, direito e enfermagem somam 27% dos universitários do país. Enquanto isso, setores como tecnologia enfrentam um déficit significativo de profissionais qualificados. Nesse sentido, Diego, pensando nessa gestão de pessoas, o que a gente pode pensar e refletir aqui sobre espaços de profissão ditos mais tradicionais, que estão com espaços já mais saturados e outras oportunidades que hoje caberiam um número maior de pessoas, mas que ainda não tem tanta atração, ou que as próprias instituições de ensino, como você já destacou aqui durante o programa, também não estão preparadas. Mas como é que a gente pode levar em consideração isso? Áreas que estão muito saturadas e outras que poderiam chamar mais atenção e, consequentemente, isso refletindo numa empregabilidade no final do curso. Perfeito. Hoje a gente vê, como eu falei aqui no início, na primeira pergunta que vocês fizeram, que devido à falta da qualificação profissional muitas vezes, as empresas acabam pegando profissionais que são de áreas correlatas ou de áreas que nem têm correlação e acaba fazendo essa contratação. Mas eu vejo hoje que existe um déficit muitas vezes até do próprio mercado de entender muitas vezes esse paradoxo que a gente está vivendo, né? Justamente dessa busca da instituição educacional, de determinados cursos e tudo mais, com aquilo que o mercado está exigindo. Eu sempre falo que a gente tem que olhar
para a realidade do todo e analisar se nós estamos com dificuldade, o que a gente pode fazer para poder, de fato, resolver. Aqui nós temos uma preocupação grande, por exemplo, de sempre lidar com o nosso cliente, trazendo para ele, de fato, essas atualizações do mercado, para que ele consiga tomar as decisões mais assertivas possíveis e muitas vezes quebrando paradigmas que eles carregam com eles. Muitas vezes o mercado leva paradigmas e muitas vezes as próprias pessoas que estão dentro das universidades também carregam alguns paradigmas, né? Então, qual é a recomendação de fato que eu daria? Se hoje a gente tem alguns cenários que estão em estagnação, né, que estão muitas vezes em retração, o ideal seria, antes até mesmo de ingressar dentro de uma faculdade, qual que são os mercados hoje que estão mais aquecidos? Eu buscaria entender quais são esses mercados que estão mais aquecidos e buscaria formação acadêmica nesses mercados. Porque hoje, com um cenário que a gente está vivendo de revolução 4.0, de inteligência artificial, a gente sabe que muitas coisas que a gente precisava do ser humano de forma muito manual, hoje a gente vai conseguir automatizar. Isso não quer dizer que ele vai perder oportunidade, mas vai se gerar outras oportunidades, mas que muitas vezes ele não está preparado para isso. Então, quais são os setores que de fato estão precisando? Então, essa análise ela é importante para até quando a pessoa concluir a formação acadêmica, ela venha conseguir uma oportunidade mais rápido. Então, isso é uma análise que eu acredito que tem que ser feito previamente, de forma preventiva. Até para que, terminando, não fique uma pessoa estagnada ou simplesmente pegue o diploma, engavete e não consiga oportunidade nenhuma. Então, o interessante é que se olhe antes. Aí, olhando a realidade do mercado e olhando essa realidade antes de entrar dentro de um cenário educacional, o que é que eu preciso fazer e me preparar para que o mercado, por exemplo, está cobrando. E o que o mercado precisa olhar, que ele precisa de fato cobrar como aquilo que é interessante, para ele também ser atrativo para buscar essas pessoas de fora. Diego, Samuel trouxe dados aqui interessantes, né, importantes também para a gente analisar. Então a gente vê que faltam muitos profissionais na área de tecnologia. Só que também é uma área que está sempre mudando e está mudando muito rápido nos últimos anos. Então eu queria saber assim, como a gente pode lidar com uma área que precisa tanto de profissionais, mas que também vai levar um tempo para as universidades se adaptarem a esse cenário, que está se modificando muito rápido, para entregar para o mercado essa demanda de profissionais que ele precisa. Então como é que é essa conexão, esse tempo de adaptação das universidades a esse mercado que está mudando muito rápido? Perfeito. Eu acho que hoje, olhando a realidade do que a gente começou a ver na área de tecnologia no Brasil, o Brasil, eu acredito que ele não estava muito preparado com esse avanço da busca de profissionais de tecnologia até para o país de fora, né? Hoje os Estados Unidos, Europa, enfim, busca muitos profissionais brasileiros que vão atuar da sua própria residência, aqui mesmo do Brasil, recebendo muitas vezes em dólar, em euro. E isso faz com que, no Brasil, a mão de obra seja cada vez mais escassa, porque as pessoas começam a ganhar numa moeda que é mais valorizada do que a nossa. E aí as instituições também foram pegas de surpresa nesse cenário. Mas aí eu também enxergo uma grande oportunidade das faculdades. Como hoje as universidades, né, estão muito focadas em fazer propaganda, publicidade, tudo isso em cima dos seus cursos, por que não aproveitar então dessa onda que está acontecendo no mercado para justamente conseguir atrair a atenção de profissionais, né? Hoje eu conheço inúmeras pessoas que largaram inclusive as suas graduações que estavam próximas de concluir, porque entenderam que era melhor migrar, por exemplo, para a área de tecnologia. Mas também entende que hoje, aqui no Brasil, muitas vezes é difícil as empresas localizarem, mas é justamente por conta da abertura do mercado estrangeiro. Não é que não tem, muitas vezes, profissional capacitado, mas muitas vezes é porque a busca dos melhores profissionais que estão aqui, eles já estão trabalhando para empresas que estão fora, recebendo em outra moeda. Então, as faculdades, na verdade, elas precisam estar olhando para isso e aproveitar essa onda para divulgar esses cursos, que está tendo uma procura maior, que aumenta a capacidade de emprego, de empregabilidade também daquelas pessoas, porque com isso ela consegue conquistar uma aderência maior e consegue ter mais sucesso, né, dentro das suas turmas, tendo aí a maioria ou até a totalidade das turmas formadas dentro do mercado de trabalho. Diego, quero agradecer a sua participação, a sua presença aqui no nosso programa, no Pauta 1. Obrigado pela entrevista. Até uma próxima oportunidade.
Eu que agradeço, toda vez que precisarem, estou aqui à disposição. Muito obrigado. Agradecemos mais uma vez a participação do Diego Batista, Diego que é empresário, especialista na área de gestão de pessoas. No próximo bloco a gente traz o seguinte destaque para você aqui no Pauta 1. Continuamos falando neste tema, formados de mais e empregos de menos, mas agora com viés social, com viés econômico. A gente vai entender causas sociais, causas econômicas que também têm refletido nesse ponto. Não saia daí, o Pauta 1 volta já já. Oi pessoal, já estamos de volta no Pauta 1 de hoje. Em destaque, situação que faz parte do dia a dia, formados de mais, empregos de menos. No bloco anterior, nós destacamos as causas educacionais. E a partir de agora, no programa de hoje, vamos destacar outros aspectos, aspectos econômicos, aspectos sociais. E para isso a gente recebe neste bloco a Cláudia Abel. A Cláudia é especialista em gestão de pessoas e mentora de carreira. Cláudia, muito obrigado pela presença, seja muito bem-vinda. Obrigada, agradeço aí o convite, viu? Um prazer participar. Cláudia, para introduzir aqui a nossa conversa, eu quero destacar alguns dados oficiais em que o Banco Mundial revela que investimentos inadequados em educação e saúde podem resultar em um PIB até 158% menor do que o potencial. E aí, nesse aspecto, isso tudo tem a ver com as crises econômicas que reduzem a empregabilidade de formados, a desvalorização do diploma que leva a empregos fora da área de formação. Cláudia, esse descompasso, né? Eu trouxe aqui uma expressão, né? Formados de mais e empregos de menos. Quando a gente analisa esses aspectos sociais, por que a gente acaba chegando nesses números aqui apresentados de pessoas que não conseguem a mesma oportunidade, as mesmas oportunidades do que outras? Sim, adorei a sua frase, né? Bem sugestiva. E isso tem acontecido muito, né? Além de ser mentora de carreira, eu também faço processo, eu tenho uma empresa de recrutamento e seleção, e a gente sempre recebe, muitas vezes a gente encaminha para um cliente, um candidato, ele fala, não, esse aí está qualificado demais, né? Então, a gente tem aí um gap, ora, como assim? A gente não tem profissionais qualificados, o mercado está com esse déficit, e aqueles qualificados não estão conseguindo trabalho na sua área de atuação. Então, isso tem sido um desafio constante, né? E como você falou bem, isso afeta toda a questão social, né? Porque o certificado, ele deixa de ser valorizado porque as pessoas estão com foco no resultado. Só que vamos olhar o processo como é lindo, né? A gente fala do processo educacional. Então, uma pessoa, quando ela passa pela formação, ela desenvolve habilidades que vão ser aplicadas dentro de um trabalho, né? A gente até brinca que, não sei se é do tempo de vocês, né? Mas a gente até brinca que quem sobrevive à escola, né, naquela época, meu Deus, né? Porque eram muitos desafios, são muitos atores. Então, você imagina a trajetória dessa pessoa dentro de uma universidade, não só técnica que ela desenvolve, mas quantas habilidades ela desenvolve que vai prepará-la aqui fora no mercado de trabalho. Então, acho que realmente esses dados que traz afeta socialmente, afeta no caso da empregabilidade e a qualidade do ensino, né? Vocês estavam falando no bloco anterior, então hoje eu acho que essa desvalorização do certificado está mais focado na qualificação, né, nesses profissionais que vêm com certificado mais despreparados para a prática do que a desvalorização do certificado em si. Cláudia, a gente está falando de duas áreas muito importantes para o país, né, educação e economia. Então, eu queria saber de você, assim, uma análise sua mesmo, como resolver esse descompasso de investimento e de retorno depois? Porque a gente investe muito em educação, a educação pública superior no Brasil ela é bem ampla, né? A gente tem bastante universidades federais. Como é que resolve esse problema econômico que está se gerando da educação, que a economia já investiu? Então, como é que a gente pode entender esse cenário para o país, pensando no PIB futuro, né? O Samuel trouxe aqui dados importantes, mas como é que se resolve esse problema econômico que também é educacional? Sim, é uma resposta que eu acho que realmente todos nós gostaríamos de saber para a gente conseguir resolver.
Eu acho que o que ameniza é realmente a gente ter um investimento maior na educação, na qualificação. Vou trazer um exemplo prático para vocês. Eu conheço um profissional que foi formado em direito, não conseguiu ter a carreira que ele gostaria e ele fez um técnico em contabilidade, onde com o registro ele começou a atuar e conseguiu, né, ser bem remunerado, e aí a gente sabe pagar os impostos deles, contribuir socialmente, né, que é uma evolução do desenvolvimento. A pessoa sai da faculdade, começa a trabalhar, começa a receber, paga os impostos e começa a desenvolver socialmente, contrata novas pessoas, né? Então tudo isso é um giro que a gente faz na economia. Então acho que acabar é uma conversa que a gente já traz lá de anos atrás, né? Como resolver essa questão da educação. Mas eu acredito que melhorando a parte da educação, no sentido de preparar esses profissionais de fato para o mercado de trabalho, né? Acredito que as empresas também investirem mais nisso. Hoje a gente tem muitos empresários que falam assim, Cláudia, o importante para mim é comportamental. Se essa pessoa souber trabalhar em equipe, tiver inteligência emocional, souber resolver conflitos, a técnica eu desenvolvo, né? Então acho que a gente teve uma evolução nesse quesito. Mas ainda assim, mesmo a gente trazendo algumas alternativas, eu acho que o foco principal é a gente trabalhar na base. Se você imagina, se você sai de uma educação básica ruim, você vai para uma faculdade com aquele nível de escolaridade mais ou menos que você conseguiu ter ali do ensino médio. O resultado profissional vai ser também medíocre, né? Então, profissionalmente, nós somos a base daquilo que nós somos formados. Então, se a gente parar para pensar, a educação, de fato, é a base de tudo, né? Nesse processo também, a gente prepara o cidadão. Então, quanto menos eu sei, né, não só tecnicamente, mas falando socialmente, menos eu contribuo. Então, eu não vou ter condições de fazer uma votação correta, eu não vou conseguir analisar ali um plano de político para eu ver realmente quais são os benefícios para a sociedade. Então, esse gap aí na educação, ele afeta a gente como um todo, né? E economicamente também, né? Então, infelizmente, eu gostaria muito de ter essa resposta de como acabar com isso, mas infelizmente eu acho que a gente ainda tem muito a caminhar. E Cláudia, ainda falando sobre essa questão da base e também aquela perspectiva de futuro que o estudante tem quando ele entra na universidade e percebe que ele pode encontrar outras barreiras para ingressar no mercado de trabalho, uma dessas é exatamente a falta de oportunidade. Quais são os impactos para as famílias? Porque quando o estudante opta por uma carreira, ele vai pensar lá na frente em estabilidade financeira, uma possível momento aí de ajuste ou reajuste de despesas, né? Aquela perspectiva de futuro mesmo. Que tipo de inseguranças e que impactos esse descompasso entre mercado de trabalho e ingresso nas universidades pode trazer para as famílias? Sim, a gente sabe, né, como a gente está falando do todo, né, eu sempre gosto de falar de contingência, porque a gente tem N fatores, mas as classes menos favorecidas é o sonho das famílias, né, que alguém faça faculdade. Então, muitas vezes a gente vê aquele profissional falando, poxa, eu fui o primeiro da minha família a conseguir fazer uma faculdade. Então, muitas vezes existe um investimento da família, às vezes a família se concentra naquela pessoa para que ela conclua um curso superior. Muitas vezes a pessoa tem o sonho de ter aquele diploma porque ela criou uma expectativa e quando essa expectativa lá na frente não é atendida, é muito desafiador. Vou dar um exemplo aqui em Brasília, a gente conversa muito com pessoas que eram empregadas domésticas e elas o sonham, por exemplo, de ser professoras. Então elas fizeram um curso de pedagogia, mas elas não foram preparadas na essência, ou seja, elas tiveram ali uma base do ensino médio, ensino básico muito precário e vieram para a faculdade com esse conhecimento e foram para o mercado. E aí vem a frustração, porque elas não conseguem, muitas delas, né, não vamos generalizar, mas uma grande maioria, ser colocadas ali no mercado de trabalho diante daquela qualificação que teve. Então esse é só um exemplo de caso. Então isso afeta as famílias no investimento financeiro que elas fizeram, que não vai ter um retorno, às vezes na autoestima da pessoa, porque ela teve um sonho, criou expectativas e esse sonho não vai se realizar. Ela pode ser ali uma mãe de família ou um pai de família frustrado, porque ele não conseguiu atingir o que ele queria e ele passa isso para a geração, para os filhos, e eles crescem achando, para que curso superior? Para que eu vou me qualificar? Olha a história da minha família, né? Então a gente tem um impacto aí muito forte em relação a isso.
E por eu ter atuado também na área acadêmica, era um desafio que nós tínhamos, né? Muitas vezes os professores se reuniam e você pegava um aluno que ele fez, por exemplo, 3 semestres, três semestres daquela mesma disciplina. E a gente pensava, o que nós vamos fazer? 3 opções. Vamos falar para essa pessoa, olha, você não tem condições de evoluir. Vamos falar para essa pessoa, boa sorte, vai em frente, né? Que o mercado de trabalho te espera. Ou essa pessoa vai continuar ali repetindo, né, por N vezes sem ela assimilar aquele conhecimento. Então, olha o desafio. Então, muitas vezes se prefere colocar esse profissional no mercado para que ele tente ali uma chance do que você proibir o profissional realmente de desenvolver aquele estudante. Então, hoje as nossas universidades ampliaram muito, né, como vocês colocaram bem, existe a Universidade Federal. Hoje, quando se vai selecionar, né, vendo aqui da área de Hunter, a gente olha primeiro qual foi a instituição que essa pessoa estudou. Então, as universidades federais são as mais procuradas, porque a gente sabe ali da qualidade, da exigência, o esforço que esse aluno tem que fazer, qualidade do ensino. Universidades grandes que sejam ali dentro da região que a pessoa está, né, dependendo do estado. E depois as outras universidades. Mas olha como existe o processo de exclusão, né? Quem muitas vezes está na federal é aquele que teve um ensino mais privilegiado. Quem que está na universidade particular, que é melhor ali o ensino, que são realmente aquelas mais caras, também são aquelas pessoas que tiveram alguma condição de estudar. E aí a gente coloca de novo aquela mesma classe fora do mercado, fora de ter um ensino de qualidade. Então é um desafio. Cláudio, você está citando as habilidades. Eu quero retratar as habilidades de um outro ponto de vista. E aqui, se me permite, eu quero trazer inclusive um testemunho, né, para a gente poder analisar esse desenvolvimento de habilidades e como que isso reflete no mercado de trabalho. Eu sou acadêmico do curso de Direito, Cláudio, também, além de ser jornalista aqui do Sistema Sagres. E aí eu tive uma disciplina no semestre passado que o trabalho foi o seguinte: nós tínhamos que escrever à mão do artigo 170 até o 182 da Constituição Federal. E aí, por que eu quero trazer isso? Não é pelo simples fato, tá fazendo um trabalho, deixa a gente fazer. Não é essa a questão. Mas o tempo gasto para reproduzir um conteúdo que já está na própria Constituição, um acesso impresso na internet, assim, eu copiar aquele conteúdo, o que aquilo vai me refletir em termos de conhecimento, do que uma leitura que eu poderia fazer e gastar aquele tempo, investir aquele tempo para desenvolver outra habilidade. Eu pego este exemplo para lhe perguntar o seguinte: será que as instituições de ensino, os professores também não poderiam pensar em outras metodologias, saindo dessa metodologia tradicional para fixação de conhecimento, e aí sim, o desenvolvimento de novas habilidades que podem ser úteis no mercado de trabalho, seja qual o caminho que a pessoa escolher? Com certeza, né? Eu, assim, com respeito à metodologia de cada professor, mas a gente está aí com inteligência artificial, todo mundo tem celular, tudo está muito ágil, então não dá para a gente usar as mesmas técnicas que eram utilizadas antes. Então, esse tipo de atividade, qual a habilidade que desenvolveu? Com certeza a pessoa está copiando, ela está pensando, viajou ali até ela terminar esse tanto de artigos, ela já viajou, já está em outro local, né? Então, um debate, uma construção de ideias, construção de posicionamento, certamente desenvolve habilidades. Então, eu percebo também, assim como outros profissionais estão sendo formados, eu acho que os professores também, né, precisam ter uma qualificação maior, né? Precisam, principalmente no caso das universidades, né, são adultos. Então, hoje a gente tem acesso a muita coisa. O professor hoje, se ele der uma informação aqui, o estudante ele já está questionando, ele já está buscando ali na internet outra informação. Hoje, com a inteligência artificial, ele já consegue rapidamente criar um conteúdo ali. Então, a gente tem que dinamizar. Então, muitas vezes, quem cria esses estudantes, não é quem cria, né? Mas quem forma esses estudantes também tem essa responsabilidade. Muitas vezes a pessoa fala assim, quem faz a faculdade é você. Ok, mas eu preciso ali de um profissional para instruir. Então, eu percebo sim, eu fui professora acadêmica durante 4 anos, e o que me fez desistir realmente de lecionar foi justamente esse gap de você talvez não ter suporte, até pela instituição, de você colocar novas práticas, né? Então, até hoje eu encontro alunos que falam, nossa, a melhor professora que eu já tive,
porque realmente a gente trazia desafios, trazia na prática. Né? E até hoje eu tenho alunos que trabalham comigo, que às vezes eu preciso de algum processo seletivo, eu convoco eles para fazer esse trabalho. Então você tem toda a razão, a gente precisa de novas habilidades, e não só falando academicamente, isso começa lá de trás. As nossas crianças hoje não tem aquele negócio de ficar 7 dias de olho fechado, enrolar ela no manto, né? E deixar no escuro. Não, elas já nascem com maior agilidade, já nasceram no mundo de tecnologia, que até a gente tem desafios para aprender, né? Mas os professores, as pessoas que estão à frente da educação, elas precisam ampliar a mente, porque senão realmente a gente vai continuar formando pessoas. O ensino EAD agora também, né? Então a gente tem muitos cursos à distância, que a pessoa às vezes nem vê o professor, ela só vai ali, faz as aulas e pronto, no final recebe um certificado. E a gente vai criando pessoas que não passaram pelo processo lindo que é a aprendizagem. Né? O que você aprende no processo de educação? Resolver conflito, que é aquele coleguinha que não participa do trabalho em grupo, né? Que um faz tudo sozinho. Olha como isso tudo reflete dentro da organização, no mercado de trabalho. Né? É você ter disciplina com prazos, porque você tem prazos de entrega, prazos de prova. É você ter disciplina com foco, que você precisa focar para estudar, para ter um resultado. Né? Então, tudo isso é uma gama de habilidades e competências que você desenvolve ao longo da formação. E quando eu pulo etapas, eu estou focado só naquele certificado que não representa nada. Então, acho que hoje esse certificado está perdendo esse poder porque as pessoas realmente não estão fazendo por fazer. Então, hoje, nós preferimos validar tecnicamente as habilidades ali, fazer umas dinâmicas, testes práticos, né? Avaliações comportamentais, do que a entrevista que era feita antigamente, seu certificado para eu verificar a sua formação. Então, você tem total razão. Os educadores são os principais que precisam realmente trazer novas alternativas. Cláudia, a gente está discutindo aqui a situação das universidades e eu tenho um dado aqui em mãos, vou aproveitar para falar ele agora. O Senai aponta que a taxa de empregabilidade dos formados em cursos técnicos é de 72%. E a gente está falando aqui de falta de vagas para as pessoas que se formam no ensino superior, né, nas universidades. Ao mesmo tempo, a gente tem aqui um dado da CNI que fala que apenas 27% dos estudantes brasileiros chegam a fazer estágio durante a faculdade. Queria saber de você, assim, se o ensino técnico está com essa taxa de empregabilidade tão alta e é técnico, então a gente já sabe que a pessoa vai aprender uma atividade específica ali nesse curso, enfim. Qual é a diferença? Eu vou fazer uma pergunta bem ignorante, mas eu quero fazê-la mesmo. Qual é a diferença do ensino técnico para o ensino superior, para a gente estar com esse descompasso grande, já que as duas, pelo menos eu entendo que as duas formas de formação é aprendizado de habilidade, um técnico e o outro é universitário, um pouquinho mais amplo, enfim. Mas por que essa taxa baixa de estudantes que buscam pela prática durante a universidade? Por que o ensino prático em si ele tem essa taxa alta de empregabilidade? Então, qual é a diferença dos dois aqui no Brasil? Certo. Tá. Primeiro, assim, o curso de graduação, que é o curso superior, né, ele tem uma duração maior, né, que é a graduação ou licenciatura, e ele é muito conceitual. Né? Então, a maioria dos cursos ele tem muito conceito. Tirando o curso, por exemplo, de medicina, né? Que tem a parte de residência, tirando cursos mais específicos nesse caso. Mas os outros cursos, no geral, eles falam muito conceito. Então, a pessoa sai de lá com domínio, né? do conceito, da teoria, entender ali dados históricos, né? Mas pouca prática. E quem faz graduação, a gente tem dois perfis. Primeiro perfil é aquela pessoa simples, que ela estuda à noite e trabalha durante o dia. Então, muitas vezes, ela não tem condição de fazer um estágio dentro da área dela. Ela precisa, vamos supor, ela trabalha ali de secretária recepcionista e ela está fazendo um curso de pedagogia, vamos supor. Né? Então, muitas vezes, apesar de ser alguns estágios obrigatórios, mas muitas vezes ela não tem condições de largar esse emprego, porque é com esse emprego que ela paga a faculdade. Então, daí nascem alguns profissionais sem experiência na área dele de formação, porque eles estão trabalhando em outra área para pagar aquele curso que eles fazem. Temos outro perfil, que é o perfil daquele que os pais que pagam. Então, muitas vezes, os pais que pagam a faculdade, eles falam para os filhos, olha, sua obrigação é só estudar. Eu quero que você foque no estudo, então não se preocupe com outras questões. E aí a gente gera um estudante onde ele está com foco ali no estudo, em desenvolver teorias e não vai para a prática. E quando vê, acabou-se já o ensino superior. Né?
e poucos são aqueles que conseguem estágio exatamente na sua área de formação, que aí que são aqueles que as empresas querem. Muitas vezes eles começam o estágio na área de formação, quando termina o estágio, que é o período máximo de 2 anos, eles já são contratados para aquela empresa, que a empresa investiu ali 2 anos no desenvolvimento dessa pessoa. Já o curso técnico, não. Além dele ser mais curto, ele é prático. Então, como eu citei aqui, uma pessoa fez um curso de Direito durante 5 anos, mas não conseguiu deslanchar na área, porque durante o processo dele, ele não foi para um escritório de advocacia, ele não teve essa experiência, então ele não conseguiu adentrar no mercado. Em contrapartida, ele trabalhava numa contabilidade, ele fez um curso técnico em contabilidade, onde ele teve um registro, né? Hoje não tem mais, né? Mas na época que essa pessoa fez, tinha um registro, e ele começou a trabalhar como técnico em contabilidade lá com o CRC dele e começou a ter dinheiro para isso. Então, hoje o técnico, ele desenvolve, ele tem menos teoria e mais prática, né? E a gente sabe que muitas vezes na graduação você tem, assim como no ensino médio, né? Que é uma luta e o pessoal está fazendo essa adequação, de coisas que você nem precisaria aprender. Você precisaria focar mais na técnica ali do seu curso do que ficar vendo muita teoria. Então, essa é a diferença. O técnico, ele te leva direto para a prática e a graduação, ele trabalha mais em nível, igual você falou, ele é mais amplo, sim. Né? Então, seria para a gente pensar assim, poxa, o profissional de graduação, ele é muito mais preparado. Conceitualmente, ele é, mas tecnicamente, a habilidade, não. Né? E a riqueza dos dois processos é a gente entender que na educação tem que se trabalhar essas outras frentes também, comportamentais, que eu acho que está aí o grande gap hoje. Às vezes você pega um cara muito bom tecnicamente, mas ele não sabe trabalhar em equipe, briga com todo mundo, falta mais do que tudo, né? Então, essa é a diferença. Cláudia, Espero ter ficado claro. Sim, com certeza. E Cláudia, a gente já está até encaminhando já para o final da entrevista, mas eu queria ver se é possível fazer uma última pergunta. O que esse jovem, esse recém-formado, deve fazer para, de fato, entrar no mercado de trabalho, caso ele não tenha ainda um encaminhamento, aquele jovem que fez o estágio, que conversou com as empresas, enfim, mas ele quer ainda aprimorar um pouco mais, quer deixar o currículo dele um pouco mais robusto, o que ele deve observar nesse momento para, de fato, entrar e buscar uma consolidação no mercado de trabalho, nessa vaga que ele está procurando, nessa área, nesse setor que ele já vem estudando e se preparando? Ok. A gente tem até um workshop aqui em Brasília que é Seja o Profissional que o Mercado Precisa, e nele eu falo um pouco sobre isso. Então, se esse jovem quer adentrar primeiro, defina o que você quer. Você quer a vaga X, ok. O que precisa de habilidade para ter? O que você tem e o que você não tem, né? Então, ele reforçar, sempre eu falo para o profissional, escreve o que você tem de positivo para aquela vaga. Cláudia, eu sou péssima em Excel, mas eu sou ótima em comunicação. Então, você vai buscar, você vai reforçar essa competência sua. Por quê? Para você mesmo. Porque quando você fala, cara, eu tenho competência, você chega diferente na entrevista. Então, muitos candidatos, eles pegam aquela vaga e falam assim, nossa, mas eu não tenho isso, não vou nem me candidatar. Então, ele deixa de focar naquilo que tem, já que ele é recém-formado, para focar naquilo que não tem. Então, realmente, se você não acreditar, ninguém vai acreditar, né? Então, nem adianta ir para o processo, é melhor ficar realmente quieto. Mas quando você quer essa vaga, primeiro é isso. Primeiro olha para você e fala, cara, eu domino essas competências, legal. Mas o que eu não domino e geralmente está tendo anúncio para vaga? São essas. Então eu vou me qualificar. Vou no YouTube, né, vários canais, tem muita formação gratuita que ele pode fazer. Segundo ponto, pode trabalhar também como voluntário, né? Não estou falando para ninguém trabalhar de graça, mas se você quer uma competência, você pode se voluntariar. Então, tem muita gente de mídia que vai fazer um trabalho para a igreja, um trabalho para a prima que tem uma empresa. Então, vai conseguir desenvolver essas habilidades, faz para você mesmo, né? E esteja atento a algum profissional, né? Busca um padrinho, um profissional que você admire na sua área de formação. Entre em contato e peça uma ajuda. Onde estão as melhores vagas, o que você pode fazer. Então, estar em movimento. Quando a gente está em movimento, a gente consegue oportunidade. É quando a gente fala assim, poxa, eu estava procurando emprego, não tinha. Foi só arrumar esse que eu recebi várias propostas. É a questão do movimento, né? Então, assim, existe vaga para todos, existe oportunidade para todos, mas você precisa se preparar. Então, deixaria essa dica aí para os profissionais ou procure um especialista também que possa te ajudar aí nesse direcionamento de carreira. Que bom essa sua dica final, essa sua deixa final.
Vagas para todos, né? Que todos que assistiram o programa, se você que está procurando uma vaga, você também possa encontrar, possa ter sucesso no seu caminho. Cláudia, muito obrigado pela entrevista ao Sistema Sagres. Esperamos conversar com você em outras oportunidades. Obrigada, estou sempre à disposição. Eu que agradeço, foi maravilhoso aqui nosso bate-papo. Agradecemos a presença da Cláudia Abel, especialista em gestão de pessoas e mentora de carreira. Nós ficamos por aqui. Nesta edição do Pauta 1, destacamos a empregabilidade, formados de mais, empregos de menos. A gente também sugere a você acessar nossas redes sociais. Vai lá no nosso Instagram do Sistema Sagres, faça a sua sugestão de pauta e a gente traz para discutir com você aqui no programa. Tchau, gente. Até a próxima edição.